Então, retomando a conexão, bom dia a todos. Estamos aqui na sexta edição do CAL Vivo, a live do CAL, né, que nós temos feito aí todas as semanas. Nessa oportunidade agora vamos falar sobre habitação de interesse social, assistência técnica. Nossos convidados é o secretário José Stedley, da Secretaria de Obras e Habitação do Estado, e o arquiteto Paulo Henrique Soares, que é o nosso colega do Gabinete de Assistência Técnica do CAL do Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui se eu consigo, né, chamar o... Está conectando. Olá, Opa! Thiago. Bom dia, secretário. Como é que tá? Tudo bom? Tudo bem? Como é que Tudo vocês estão? bem? Estamos Apesar aqui, da estamos situação, na luta. luta, né? Nos adaptando aqui. Mas, secretário, primeiro queria agradecer, né, a participação aqui na nossa live. A gente tem feito semanalmente nesse horário, né, um horário alternativo, assim, né, quem está fazendo o almoço ou almoçando pode estar nos escutando e conversando com a gente. Então, queria agradecer a participação. Tem um formato, Stedley, de bate-papo, né? Então é um formato menos formal, assim, ou seja, tem uma informalidade. Então, eu queria primeiro iniciar pedindo que tu te apresente, né? Quem é o José Stedley? Como é que tu chegou a secretário? Qual é a tua trajetória, né, até essa atual posição, né, na Secretaria de Obras e Habitação do Estado? Um bom dia para ti, muito obrigado de novo pela presença. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que estão conosco neste momento. Eu sou José Stedley, hoje secretário de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, de Obras Públicas. Eu fui prefeito de Cachoeirinha por 2 mandatos, fui deputado federal também por 2 mandatos, e hoje estou aqui lutando para que a gente possa ter um Estado melhor, para que as pessoas tenham dignidade. Esse é meu compromisso, um compromisso com o social, com a qualidade de vida com as pessoas. E por isso é uma alegria poder estar junto com o CAL, junto contigo, Tiago. Quero parabenizar em seu nome toda a equipe do CAL e todos os arquitetos do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Stedley. Nos conhecemos aí também de alguns anos já, né? A gente teve a oportunidade de fazer pela Ritter dos Reis, em convênio com o município e com o Ministério das Cidades na época, o plano diretor lá de Cachoeirinha. Então eu, Leonardo Hortêncio, Júlio Vargas, né, a socióloga Zezé, o advogado Ricardo, né, fizemos um bom trabalho lá, temos muito boas lembranças também desse trabalho. Isso, exatamente. E realizamos esse trabalho e uma equipe muito boa lá que nos acompanhou também. É um trabalho que nos dá muito orgulho aí por ter participado, né, e ter podido compartilhar, né, desse período. Foi mais de um ano de trabalho lá com vocês em Cachoeirinha, né? Como é que está o plano diretor agora lá, prefeito? Também está tendo algumas alterações em função de novos loteamentos, de algumas alterações que se fizeram necessárias, mas a equipe é muito boa, foi muito importante o trabalho. Aliás, eu te conheci naquele período, a minha vivência maior era com o Clóvis, que é o teu pai, sim, e que com ele aprendi muito, e a relação, e esse trabalho da ATES foi fundamental. Então, quero dizer que fico feliz em estar conversando contigo, com a segunda geração, né? e me coloco à disposição mais uma vez para tudo que puder fazer para ajudar CAL, todas as pessoas que lutam por um mundo melhor. Então tá bom, obrigado. Eu até separei aqui para mostrar. Esse aqui é o livrinho da assistência técnica, né, o original, né? O programa ATM era Assistência Técnica Moradia Econômica. Esse é lá dos anos 70, deixa eu ver o ano aqui, 76, se não me engano. Em 76, né? Então vem de longe essa luta, né, de alguns arquitetos e que foi crescendo a tal ponto da gente ter condições hoje no Estado, né, de propor, né, um programa bastante abrangente, que é o que nós lançamos, né, secretário, no final aí da semana passada, uma assinatura formal, né, de um protocolo de intenções, ou seja, um termo, na verdade, um termo de parceria, para que a gente consiga realizar, né? Então o CAL ele tem um projeto que chama Casa Saudável, que infelizmente agora com o tema da pandemia a gente segurou um pouco a execução deles e vamos iniciar, secretário, com o município de Santa Rosa,
né? Então já está em andamento lá em Santa Rosa, e a expectativa nossa era multiplicar por outros municípios. Nós já tínhamos aí uma dezena de municípios interessados também nessa parceria, mas em função da pandemia e da restrição sanitária, a gente resolveu, né, segurar um pouco a execução desse projeto e direcionamos esse recurso para o Nenhuma Casa Sem Banheiro, que é essa parceria que nós conseguimos, né, consolidar. Eu diria que uma parceria inédita também pela quantidade de instituições que estão participando, né, executivos, né, o Executivo do Estado, através da Secretaria de Obras e outras secretarias, né, a FAMURS, ou seja, os municípios do Rio Grande do Sul aderindo também através da sua federação, e algumas outras instituições que são mais raras a participação delas nesse tipo de iniciativa, o que nos deixa com uma expectativa muito boa, né, que é o Ministério Público do Estado, né, que é parceiro, a Defensoria Pública também, através dos seus defensores, das suas ações nas comunidades, o Tribunal de Contas do Estado também, né, avalizando esse projeto e nos dando um apoio, um suporte importante, né, além de outras instituições, né, e que eu gostaria de destacar a ONU Habitat. Né, a ONU Habitat já é parceira do CAU, do CAU Alagoas, com o governo do estado de Alagoas, em algumas iniciativas lá, e agora nós estamos conseguindo incorporar a ONU Habitat com toda a sua expertise, né, ou seja, suas metodologias, sua abrangência também internacional, conseguindo incorporar nesse projeto. Eu queria, secretário, um pouco, qual é o problema da habitação no Rio Grande do Sul? Né? Tu que está à frente aí da secretaria, né, quais são assim, os grandes desafios que nós temos para trabalhar o tema da habitação no Estado? Na verdade, veja, Tiago, você me apresentou um documento de 70 e poucos, e de lá para cá, apesar de todos os programas habitacionais que o Estado teve, Minha Casa Minha Vida, outros programas, a concentração de pessoas nas grandes cidades fez com que aumentasse muito as áreas irregulares, as moradias sem banheiros, as moradias sem água, as moradias sem as mínimas condições de higiene, de condições de vida mesmo. Então, aqui a gente está assistindo no Rio Grande do Sul, são centenas de loteamentos irregulares, sem água, sem luz, as crianças deixadas sozinhas em casa, crianças de 5 anos cuidando de criança de 2 anos, enquanto a mãe e o pai trabalham fora. Enfim, a situação social se agravou nesse período, está se agravando, e por isso a nossa prioridade tem sido essa regularização, esse público, porque as pessoas têm dito, não, pode fazer grandes loteamentos, e a intenção nossa não é ter grandes loteamentos, é regularizar o que nós temos, dar vida digna, construir moradias para esse tipo de público, que não tem um retorno, a própria moradia não vai ter um retorno. Nós esperávamos contar com o governo federal, ainda não foi apresentado um plano nacional de habitação onde pudesse haver essa parceria entre o governo do Estado e o governo federal, mas nós não vamos ficar esperando, né? Então, a prioridade nossa agora, nós que já identificamos esses loteamentos, primeiro, fazer com que os loteamentos tenham água. Esses loteamentos irregulares, o que normalmente acontece? As pessoas ocupam uma área ou compram uma área irregular, a maior parte é comprada. A pessoa vende os lotes irregulares, sem água, sem luz, e cada um tem que se virar. E o que tem acontecido? As pessoas perfuram um poço de 60, 70 metros, até a hora que dê água, não trata a água, vende água para o vizinho às vezes, enche uma caixa d'água e vai utilizando aquela água sem controle sanitário algum. Isso gera um problema de saúde pública muito grande e também de qualidade de vida das pessoas. Então, nós queríamos pensar a secretaria para ajudar primeiro, junto com os banheiros, que o trabalho tem que ser coletivo e conectado. Então, junto com os banheiros, nós resolvemos o problema da água desses loteamentos. Fiquei feliz de saber que Santa Rosa será o pioneiro. Eu, conversando com o Bevenhu, que é de lá, ele é médico, é meu amigo, e ele está muito entusiasmado com esse projeto.
e tenho certeza que vocês escolheram um município que vai se dedicar para ajudar a resolver os problemas. O Casa Saudável, esse projeto lá com Santa Rosa, ele é uma espécie de um atalho que nós estamos construindo, porque eu mostrei, né, o documento esse de 76, depois a gente tem a Constituição registra, ou seja, garante, né, a moradia como direito fundamental, assim como saúde, educação, segurança e outros. A gente percebe que nesses outros a gente tem avanços significativos, né, do SUS, o sistema de segurança mesmo com a violência, mas se aperfeiçoou, né, as universidades públicas, etc. E para a moradia parece que a gente ficou, ou seja, não avançou, né? Nós não temos um sistema público de atendimento. Então esse projeto, secretário, lá com Santa Rosa, o Casa Saudável, ele trata do seguinte, da colocação de um arquiteto nas equipes da estratégia de saúde da família. Ou seja, além de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, vai ter um arquiteto. Porque esse arquiteto ele tem o remédio para casa. E a casa deixa as pessoas doentes muitas vezes. A casa que não tem banheiro, que não tem água potável, que não tem uma ventilação adequada, que é muito úmida, né, que não tem a mínimo de habitabilidade. As pessoas ficam com doenças respiratórias, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né, tuberculose, leptospirose, que é, né, a convivência com ratos e outros bichos. Ou seja, para essas doenças, o médico, o enfermeiro, o posto de saúde chega atrasado. Vai chegar tratando a consequência. E nós, arquitetos, nós temos um remédio para a causa, que é exatamente a reforma, a melhoria dessas casas. Então esse foi um projeto que foi muito bem aceito, né? O Benvenu é médico, né? Então ele rapidamente entendeu, né? A gente tem trabalhado também em outras áreas, né? Os conselhos de saúde, etc. E é incrível a receptividade que nós tivemos das equipes que trabalham o tema da saúde e que não incorporam, né, tradicionalmente o arquiteto. Então, a necessidade de um arquiteto, porque o arquiteto é quem vai fazer a cura da casa, né? Vai providenciar o banheiro, a reforma do banheiro, vai viabilizar o tratamento do esgoto, vai viabilizar esse abastecimento de água. Então, muito bacana, estamos começando lá em Santa Rosa. A gente pretende também, né, espalhar essa possibilidade pelos outros municípios do estado. No Rio Grande do Sul, são 1.900 equipes de saúde da família, que fazem esse atendimento diário, né, nos bairros, nas periferias, nos lugares mais pobres das cidades. Então é uma rede estruturada que funciona, que tem qualidade, que nós podemos aperfeiçoar, né, com a participação também dos arquitetos nessa rede. Então a gente também está com uma expectativa muito positiva lá com Santa Rosa, né, de que esse trabalho vai ser um sucesso e a gente possa replicar, né, por outras cidades do estado. Parabéns, parabéns ao CAL, parabéns a essa luta. Eu te diria que, aqui, voltando para os loteamentos irregulares, qual é a ideia nossa aqui na Secretaria, qual é o plano que nós temos, é de utilizar a estrutura que nós temos para perfuração de poços e fazer uma perfuração de um poço profundo, não um poço de 100 metros de profundidade, mas de 300, 400, conforme a situação, construir uma grande caixa d'água e construir uma cooperativa ou uma associação de moradores para cuidar da água no próprio local. Nós também teríamos que ver a rede para instalação e junto com isso, ir vendo a situação dos banheiros. Algumas das casas têm o banheiro, mas têm com aquela água irregular. Então, com isso, nós poderíamos abastecer de água. Esse sistema funciona muito bem no interior, na colônia. Ele é mais fácil lá porque as pessoas têm menos mobilidade. Aqui as pessoas estão morando no lugar, daqui um ano já não tem mais, já venderam a casinha. Na agricultura é menor essa mobilidade. E isso faz com que eles se organizem melhor, eles conhecem melhor as pessoas, quem administra. E com isso eles pagariam um valor pequeno, baixo, e que conseguiria manter o poço, a energia elétrica para abastecer de água, e com isso ter água nesse loteamento. Muitas vezes a prefeitura não tem interesse em regularizar, porque é muito complicado ali, mas também não tem interesse em tirar, e as pessoas vão ficando nessa situação. Então, o que vai acontecer com eles, do ponto de vista da regularização no futuro, não nos interessa. O que nos interessa agora é conseguir botar água
para essas famílias, para essas crianças, para esses idosos, ter condições mínimas de higiene, inclusive nesse momento de pandemia. E para isso, junto com os banheiros, nós temos a sugestão. Nós temos algum recurso pequeno, mas nós temos a própria secretaria. Nós estamos sugerindo que esse recurso aumente no orçamento do próximo ano, para poder ajudar no ACS, né, na questão dos banheiros. E eu tenho uma reunião agora à tarde com a Funasa, que vai ter um recurso grande para o Rio Grande do Sul. Eu vou sugerir que uma parte desse recurso seja para banheiros também. E nós temos também os recursos do MDR, que poderiam, Ministério do Desenvolvimento Regional, que também faz esse tipo de trabalho. Então, eu posso ser intermediário na conquista desses recursos que podem significar grandes obras, tanto de banheiros quanto de abastecimento d'água em centenas de loteamentos do Rio Grande do Sul. A gente agradece essa parceria, secretário. A gente entende que o papel do governo do Estado é exatamente esse papel de articular essas políticas com municípios, com o governo federal, nessas instâncias de relacionamento dos poderes executivos. Nós estamos agora também iniciando a extensão desse trabalho para os movimentos sociais, para as cooperativas de moradia, para os movimentos organizados que lutam historicamente pela moradia. Estamos abrindo uma frente também com as universidades, para que as faculdades de arquitetura, os escritórios modelo, possam também participar dessa iniciativa, aportando conhecimento, pesquisa, fazer com que os estudantes também se aproximem dessa realidade, trabalhando junto com os escritórios de arquitetura que vão participar desse trabalho. Então a gente tem um momento também muito dramático, ou seja, se o problema da moradia já era um problema grave e que historicamente não tinha um enfrentamento organizado, ele se transforma num problema ainda mais dramático agora, com a pandemia, que as maiores recomendações para que a gente fique saudável é ficar em casa e lavar as mãos. E ficar em casa, por uma parcela importante da nossa população, é estar submetido a condições precárias, ou seja, a casa não oferece condições de segurança e condições saudáveis para abrigar essa família, essas pessoas. Então, ficar em casa pode ser uma recomendação para nós, que temos uma casa confortável, apesar das dificuldades, a gente se adapta com certa facilidade, mas para grande parte da nossa população é um risco, ou seja, oferece um risco ainda maior ficar em casa. E lavar as mãos também, ou seja, tem muitas famílias no Rio Grande do Sul que não têm água potável em casa para poder lavar a mão com água limpa, um sabonete, uma toalha limpa para poder fazer a higiene básica. Então eu acho que se transforma, quem sabe, num problema ainda mais urgente, e essa liderança da Secretaria de Habitação ela é importante, porque ela estende, pela sua característica, para todo o Estado, essa possibilidade, e nós temos aí alguns parceiros que são parceiros fortes, consistentes, na institucionalidade, e agora estamos abrindo também essa frente na academia, nos movimentos sociais, para que a gente tenha um aporte amplo de iniciativas, de vontade, de desejos, de trabalho nessa direção. Eu acho que o papel do CAL, nesse momento, é um pouco romper essa inércia, agregar também iniciativas que já ocorrem em outros espaços, muitos municípios que têm iniciativas de qualidade nessa área, o governo do Estado, com esse trabalho que vem fazendo, também com os resultados que vem obtendo nesse período. A gente está muito esperançoso também com a parceria com o ONU Habitat, porque abre uma possibilidade também internacional de busca de recursos para esse tema, com as parcerias, com o know-how que o ONU Habitat tem. Então a gente está com uma expectativa muito boa, secretário, para esses próximos meses, sempre vencendo aí dificuldades burocráticas. Então o secretário sabe bem, às vezes, até conseguir assinar o papel, demora um tempo, até iniciar para tirar do papel aquele projeto leva mais um tempo também. Tempos que muitas vezes as urgências nos cobram esses tempos, mas a gente está trabalhando aí com seriedade, agradece mais uma vez a parceria de vocês. Esse trabalho com a Funasa é importante. A Funasa tem um trabalho histórico de execução de banheiros, de fossas, de abastecimento de água. A gente quer somar também com a Funasa, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, se for possível, também somar iniciativas para que a gente tenha condição
de iniciar esse projeto e depois, né, ele tendo sucesso, a gente possa espalhar ele, né, por todo o estado. É uma luta sempre, a burocracia, o tempo que se demora para as decisões, as etapas que tem que passar nos órgãos públicos, e também um grave problema que nós temos, principalmente na construção de banheiros, será, na participação dos municípios, a ação do prefeito, porque muitos prefeitos, nós tínhamos o projeto de realização de postos em parceria com a Funasa, os prefeitos não queriam participar por causa da prestação de contas e da fiscalização. Então, uma obra que é pequena, que é baixo custo, às vezes a gente gasta mais com fiscalização, com a burocracia e com a prestação de contas. Então, nós devemos pensar, tirar um tempo para pensar, calmo, uma forma mais ágil, rápida, que facilite para o prefeito, que tenha agilidade na execução, porque senão os prefeitos não vão querer aderir com medo de, bom, essa obra eu vou ter que prestar conta daqui 8 anos, 10 anos, daqui a pouco estou me complicando minha vida pessoal e política em função dos banheiros que foram construídos por causa da prestação de contas. Então, temos que pensar uma forma mais simples de prestação de contas, ou se é repassar, ou talvez o CAU seja centralizador, que daí a prefeitura não precisa prestar contas. Vamos pensar um caminho bom para isso. Eu acho que nós somos parceiros para ter essa agilidade, porque é do interesse nosso que as coisas aconteçam. Essa é a construção que nós estamos fazendo, né, secretário? Eu agradeço de novo. Nós vamos seguir agora com o CAU Vivo. Né, vou chamar o arquiteto Paulo. Né, o Paulinho é arquiteto do Gabinete de Assistência Técnica, tem contato direto com vocês, aí também com a equipe técnica de vocês. Agradeço, secretário, a participação, parabenizo pelo trabalho também, pode contar, né, com a nossa parceria dos arquitetos para outras iniciativas da Secretaria de Obras e Habitação. Temos vários outros temas, né, que nós queremos, né, trabalhar em conjunto com a Secretaria e com o Governo do Estado. Agradeço, desejo aí um bom trabalho, sucesso. Nos dê notícias logo aí dessas reuniões com a Funasa e com o Ministério, né, do Desenvolvimento Regional, para ver se a gente consegue ampliar, buscar mais recursos para esse projeto importante e urgente, né, para as famílias do Rio Grande do Sul que não têm acesso à água potável, ao banheiro, ao básico da higiene. Né? Com certeza, farei isso, toda a transparência do mundo, estarei ligando para vocês, informando cada passo que estaremos dando. E também, só para antes de me despedir, dizer que, na nossa opinião da Secretaria, estamos fechados com o governador nessa situação da pandemia. É importante, a bom rigor. Tem várias regiões, por exemplo, hoje de manhã eu recebi um pessoal de Erechim, e de vários locais que tem uma certa folga. A folga que muitos têm de municípios do leito hospitalar é de 11 ou 12 leitos. Tem 40 municípios na região que o hospital abastece. Se cada um tiver um caso, mas lá tem pouco, mas se cada um tiver um caso, já se criou a catástrofe. Então, é importante que a população perceba a necessidade de ter cuidado com a pandemia, que não é uma gripezinha. Um abraço para todos. Obrigado, estou sempre à disposição, Tiago. Um abraço, secretário. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Vamos buscar agora aqui o arquiteto Paulo. Vamos ver se eu encontro ele aqui. Vamos ver se ele entra. Enquanto isso, alguns comentários, né? Fábio Miller, obrigado, Fábio, sempre atento aí às nossas atividades. Um abraço para ti. Ciro Kalov, também a importância das parcerias do poder público, né, das diversas instâncias. Então, a gente está trabalhando com determinação nesse tema, ou seja, montando esse quebra-cabeça institucional para poder fazer avançar. Também um estudante de Santa Rosa, não identificou o nome, infelizmente, aqui, né, empolgado com essa possibilidade, né, de trabalhar, né, lá em Santa Rosa, né, com esse tema. Conselheiro Spinelli comentou também das cooperativas em Estrela de abastecimento de água, isso é muito comum, né, nas áreas rurais. Né. Algumas perguntas também, Luiz Roberto, como os municípios podem aderir, vamos conversar agora, né, com o Paulinho a respeito desse tema, e o que podemos esperar para termos o primeiro banheiro construído também, né, esse é um grande desafio, né, que nós temos. Eu vou conversar
Então, arquiteto Paulo Soares, boa tarde já agora, né? Bem-vindo. Nosso call ao vivo. Né? Não sei, tu deve ter acompanhado aí a primeira metade com o secretário, eu acho que o que me parece importante é a gente conseguir exatamente montar esse quebra-cabeça institucional, que sempre parece ser o entrave, né, de uma política pública mais abrangente. Né? Algo que o SUS já conseguiu, ou seja, o SUS funciona nas esferas federal, estadual, municipal, né, com uma relação também, né, com instituições privadas, filantrópicas, ou seja, existe uma rede que foi armada, institucional, que permite que o serviço seja, né, oferecido. É um serviço que a gente sabe que tem, né, tem defeitos, tem o que melhorar, mas é um dos melhores do mundo, é abrangente, é universal, funciona e deixou claro agora nessa pandemia, né, a utilidade do Sistema Único de Saúde. E o nosso sonho, né, Paulinho, é a gente ter também um Sistema Único de habitação. Né? Então é isso que nós estamos tentando construir, né, tentando fazer aí algumas iniciativas para buscar viabilidade. Mas antes eu queria, Paulinho, que tu te apresentasse, né, quem é o Paulo, como é que tu chegou, né, até o gabinete de ATES do CAU do Rio Grande do Sul, qual é a tua trajetória? Tá bom. Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas, né? Dizer que é um prazer aqui estar participando, né? Conversar sobre habitação, sobre o direito à cidade, sempre é um tema instigante e que é a dedicação da vida da gente, né? Me apresentar rapidamente, meu nome é Paulo Soares, sou arquiteto, urbanista. Destaco que a minha vida profissional iniciou basicamente na área pública, né? Então, logo, recém-formado, fui trabalhar na Câmara Municipal de Porto Alegre, na década de 90, né, Thiago? Uma diferença aí de idade, né? Então, na década de 90, eu inicio a minha carreira lá na Câmara Municipal e num momento muito instigante, né? O que um arquiteto faz na Câmara, né? E eu fiz gerente de obras da Câmara e depois, uma oportunidade, eu fui ser assessor técnico e pude participar de uma elaboração de uma série de leis, né, do direito urbanístico dentro daquela linha que tu estavas falando antes, né, da Constituição. Né? Tivemos a Constituição em 88, então teve uma série de leis municipais que foram criadas na década de 90 para assegurar direitos. Né? Então, participei de várias leis, inclusive aquela, né, e a lei municipal, a primeira lei de assistência técnica, né, do Rio Grande do Brasil, que foi a lei que o Cláudio Joaquim Fritz aprovou em Porto Alegre, garantindo assistência técnica. Daquele projetinho, daquele livrinho que você mostrou aí, né, da TME, lá da década... Esse aqui, ó. Esse aí, né, o TME, foi introduzido na época da década de 70, se transforma numa lei municipal na década de 90. Nessa esteira de a gente criar legislações urbanísticas para assegurar direitos, direito à moradia, direito à cidade. Então, eu participei desse momento, né, da minha carreira profissional no Legislativo. Depois tive a oportunidade também de trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado. E, só rapidamente também, porque são 30 anos, né, na minha trajetória, mas tive uma grande oportunidade dessa experiência que eu tive. Fui supervisor de obras da Secretaria de Obras aqui do município de Porto Alegre. A minha supervisão era responsável pela parte toda de licenciamento urbanístico. Então, foi uma experiência muito gratificante que eu tive. E ali também tive contato com os loteamentos irregulares, clandestinos, a realidade, né, da habitação nas periferias da cidade de Porto Alegre. Então, foi um trabalho que eu acompanhei por 4 anos e também me aproximou também mais ainda da minha experiência do legislativo para o executivo nessa questão da vivência da habitação. E, basicamente é isso. Eu acho que por essa trajetória, também, vindo para o conselho, para trabalhar no gabinete de assistência técnica, e para mim foi muito gratificante, porque a gente tem que implementar, né, as políticas junto ao município para fomentar um direito tão importante que é o direito à moradia. O aspecto é fundamental, assim, para mim é uma experiência muito boa e que a gente vem tentando, né? Eu acho que é esse projeto que começou a implementar, que é uma casa
do banheiro, ela é um desdobramento do trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, Thiago, desde o ano de 2019. Tu já vinha antes, né, com esse trabalho, já desenvolveu lá no IAP, né, fez lá, tem várias discussões, isso é um trabalho que vem de gerações, né, começou na década de 70 e a gente vem perseguindo esse sonho. Para mim, está sendo um momento muito importante. Esse desafio de fazer um é bem grande. Eu acho que sim. Paulinho, o teu microfone ele tá variando um pouco o som. Eu não sei se tu tem um fonezinho, de repente pode ser a captação aí no computador que não está muito boa. Eu acho que se tu botar o fonezinho melhora. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem. Eu estava até aqui, ó, né, com o manual, né? Esse aqui é o, quem sabe é o segundo livro aí, né? Tem vários, né? Mas esse é o manual, né? Que eu participei aí de uma equipe que fez esse manual no ano de 2010, ou seja, logo depois da aprovação, né, da lei. A lei é de dezembro de 2008, a lei de assistência técnica. E nós elaboramos ali um GT, né, do IAB, nós elaboramos esse manual. Esse manual ele propõe, né, uma maneira de funcionamento e tal, que é o que nós estamos perseguindo agora. Ou seja, tem o manual também, uma cartilha que foi feita pelo CAU de Santa Catarina, que é super qualificada, que nos dá orientação. Tem um material, eu acho que é da Prefeitura de Maringá, se não me engano, também um material interessante. Ou seja, nós estamos, no Brasil inteiro, né, nós estamos buscando esses caminhos, né, para conseguir realizar assistência técnica e atender ao tema da moradia para valer, né, junto das famílias de baixa renda. Temos algumas experiências, né, que têm muita qualidade. Eu acho que a experiência da CODAB, né, do governo do Distrito Federal, liderado lá pelo Gilson, pela turma toda, né, que participou dessa experiência de regularização, né, fizeram concursos públicos também para moradia, construíram em forma de mutirão, né, qualificaram muitas áreas públicas. Então é uma experiência muito bacana. E a gente tem no Brasil inteiro, né, boas experiências, mas são quase sempre, Paulinho, episódios, né? São boas experiências, mas são experiências isoladas, que elas têm começo e têm fim, né? Então esse caso da CODAB, que é quem sabe o mais significativo, mudou o governo e terminou a experiência, ou ela foi, né, transformada em outra coisa que não nos atende, ou seja, não atende aos objetivos iniciais. Então eu vejo que a gente tem ainda muito a percorrer para transformar efetivamente o trabalho de atendimento à moradia numa política pública, né? O que nós temos hoje são esses vários episódios. Eu acho que o CAU ele tem uma responsabilidade muito grande em que esse tema tenha se transformado num tema nacional, porque o CAU no ano de 2015, né, a partir de 2016, o CAU destina em todos os estados, além do CAU-BR, 2% da sua arrecadação bruta para investir em projetos, em eventos, em iniciativas de assistência técnica. Então, é um recurso muito pequeno, né, mas é um recurso significativo para a gente poder romper a inércia. Ou seja, os arquitetos do Brasil inteiro contribuem com 2% para que a gente tente, né, ou seja, implantar essa política. Então, é o que nós estamos fazendo aqui, ou seja, o gabinete ele está inserido, né, o gabinete de assistência técnica do CAU está inserido nessa lógica. Eu queria que tu contasse, Paulinho, assim, rapidamente, esse trabalho do gabinete, ou seja, quais foram as iniciativas, e depois a gente pode entrar buscando detalhar um pouco mais o Nenhuma Casa Sem Banheiro, que nós também ainda não temos certeza como vai funcionar, ou seja, nós estamos construindo, né, fazendo o projeto e a construção ao mesmo tempo, né, com diversos parceiros, ou seja, tem uma complexidade grande. Mas antes do Nenhuma Casa Sem Banheiro, me conta no gabinete quais foram as ações, né, quais são as iniciativas do gabinete nesses 2 anos, aí, 1 ano e meio de funcionamento. Exato. Não, essa experiência do gabinete foi muito interessante, porque eu acredito que a criação do gabinete é uma inovação que o Conselho aqui do Rio Grande do Sul fez, né? Não existe uma estrutura dessa nos outros conselhos, então foi uma forma de você otimizar esses 2%, né, que o Conselho estava disponibilizando, para a gente criar uma estrutura muito enxuta. O gabinete hoje é formado por mim, que sou um dos técnicos, e a Sandra Becker, que também é a nossa colega arquiteta. Então, somos 2 arquitetos, um estagiário, e essa estrutura muito enxuta, ela teve, nesse período de 1 ano e meio,
grandes, digamos, serviços, né, prestados, porque a gente pôde, nesse primeiro momento, a gente fez um diagnóstico, vimos a questão do déficit habitacional no Rio Grande do Sul, depois fizemos a parte de divulgação junto a vários prefeitos e começamos a fomentar formas de como implantar políticas municipais. E aí acho que a gente teve, né, junto com a Comissão Temporária de Habitação, de habitação de interesse social, né, a nossa comissão temporária, a gente foi formulando várias políticas para se aproximar dos municípios. E em algum momento nós linkamos, né, a habitação com a questão da saúde e a gente conseguiu criar o programa ATS Casa Saudável, que é esse que você também mencionou, que a gente assinou lá com a Prefeitura de Santa Rosa, que é para implantar o primeiro projeto. E esse projeto, através do GATS, ele foi fundamental. A nossa participação, a gente pôde conversar com outras iniciativas de outros estados. Eu te referias à CODAB, eu acho que a CODAB foi um exemplo muito importante, né, para quebrar esse paradigma, porque foi uma decisão de governo de implantar um projeto público, né, ou seja, equipou o Distrito Federal, foi para os bairros, botou escritórios nos bairros para dar assistência técnica. Um trabalho exitoso do nosso colega Gilson Paranhos, e foi fundamental e demonstra a potencialidade da ATS, né, para todo o Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, nesse 1 ano e meio do gabinete, a gente pôde percorrer vários municípios, conversar com vários prefeitos, secretários de habitação, secretários de urbanismo, e todos eles muito interessados em implantar um projeto como esse. Claro que existem as dificuldades, né, Thiago, que você bem conhece também, que é a falta de recursos, né? A maior parte dessas prefeituras hoje elas estão, né, sem recursos, e agora nesse período mais ainda. Então, tem uma certa dificuldade dos prefeitos implementarem um projeto como esse, mas todos eles sempre percebem que a necessidade de prestar assistência técnica para a moradia de habitação de interesse social é uma necessidade que está presente em todos os municípios, né? Então, e hoje, com esse programa agora que a gente está desenvolvendo, eu acredito que, do jeito que a gente, já entrando um pouquinho no projeto do Nenhuma Casa Sem Banheiro, né, Thiago, eu acho que esse projeto ele foi criado, elaborado de uma forma muito interessante, porque o Conselho entra como um recurso dos profissionais e instiga, digamos assim, a sociedade, em cada município, a sociedade civil organizada, os nossos colegas arquitetos e urbanistas, para que criem também essas possibilidades da gente implantar as melhorias sanitárias. Então, assim, o prefeito vai ter um leque, ele poderá entrar com mão de obra, entrar com material, os colegas arquitetos também poderão, através de contato com outros segmentos sociais organizados, também criar condições para a gente possa efetivar essas obras. Eu acho que o projeto, nesse aspecto, ele é bem interessante, porque ele abre um leque, digamos assim, até, Paulinho, de formas a gente poder criar e levar essas obras até o fim. Isso que tu falou, né? Ou seja, para quem está nos assistindo aí, a gente está trabalhando com intensidade um tema que o secretário falou e que dificulta muito a questão burocrática, que é quando existe no setor público, quando existe repasse de recursos, ou seja, o dinheiro vai de um órgão para o outro. Isso complica muito a fiscalização, obviamente tem que haver a fiscalização, mas tem demoras, ou seja, tem um processo burocrático enorme, né, tem uma responsabilidade também muito maior, né, de um prefeito que está trabalhando com recurso que não é da prefeitura, que é de um terceiro, de um outro órgão. Então a gente tem também trabalhado buscando construir uma lógica de que não exista esse repasse de recurso direto, né? Então o tripé de uma obra, que é o projeto, o material e a mão de obra, né, ou seja, o CAU ele pode se responsabilizar e buscar outros parceiros para que nós façamos o pagamento dos projetos, dessa mão de obra do profissional arquiteto que vai atuar, né, nesses projetos, no acompanhamento das obras. O governo do estado, através da própria Secretaria de Obras, dos recursos que tem, né, nos escritórios regionais,
pode fazer licitações também de material e distribuir, né, estadualmente esse material com recursos do governo federal e outros, né, que o secretário comentou, da FUNASA e outros. E os municípios eles podem organizar a mão de obra com o seu pessoal próprio, com licitações ou com mutirões, com a comunidade, né, com doações também da iniciativa privada de material, de mão de obra, né, de outros meios. O que eu vejo o papel do CAL, obviamente o recurso do CAL não é suficiente nem para iniciar a resolver esse problema, né, mas nós estamos usando esse recurso, e é importante que os arquitetos saibam, nós estamos usando esse recurso para romper uma inércia. Ou seja, o tema da habitação e da moradia é um tema gravíssimo, desde aqui dos anos 70, né? Antes já era, né? Ele só vem se agravando, enquanto a gente percebe que em outras áreas a gente tem melhorias significativas, né? O tema da moradia está cada vez pior, o saneamento também, né, não acompanha. Então o que nós temos é que romper a inércia. Então, usar o recurso, esse pequeno recurso do CAL, através do gabinete, através das iniciativas que a gente tem feito, para fazer exatamente romper essa inércia e encontrar recursos, né? O Ministério Público, o Tribunal de Contas já apontou com viabilidade de recursos, né, de fundos especiais, de multas ambientais e outros. Mesmo nos municípios, né, muitos têm o fundo da habitação que acaba não conseguindo usar o recurso, tem o fundo do idoso, tem o fundo de assistência social e outros que podem ser reunidos, né, para uma inércia para romper a inércia, né, nesse sentido. Então esse é o movimento que nós temos feito junto do CAL, né? A gente conta, obviamente, com a parceria, né, das entidades, fizemos mais de uma reunião já, né, com esse tema, com as entidades de todo o estado que estão reunidas no Fórum de Entidades do CAL aqui do Rio Grande do Sul, mais de 40 entidades, né, de arquitetos, contamos com a parceria local, né, de cada uma delas, com a parceria também histórica nesse tema, né? Esse livrinho aqui, ele é editado a Saergs em parceria com o CREA, lá nos anos 70, né? Depois também décadas de trabalho do IAB, né, na assistência técnica. Essa unidade que a gente tem hoje também, com muitas universidades, muitas faculdades entrando a fundo no tema da habitação, que não era uma lógica, lá tu falou dos anos 90, né? Eu entrei na faculdade no final dos anos 80, saí na metade dos anos 90, e eu nunca ouvi falar, ou seja, habitação social e arquitetura não era coisa para pobre. Parte do currículo, verdade. Isso, eu ouvi professor dizer isso em sala de aula. Eu duvido que hoje um professor diga isso em sala de aula. Pode ser que alguns ainda pensem, né? Mas são muito poucos, e a gente já tem hoje uma nova lógica, né, desse tema. Ou seja, esse é um tema que é importante para a nossa categoria. Levar a nossa qualidade, a qualidade do nosso trabalho para quem mais precisa. Imagina quem não tem um banheiro em casa. Ou seja, o nosso trabalho ele é muito útil. Qualquer ação que nós façamos, abrir uma janela, elevar um piso, colocar uma calha num telhado, pode melhorar a vida de uma pessoa, de uma família, pode curar as doenças que essa família tem, históricas em função da sua moradia. Então esse é o objetivo que a gente está, né, trabalhando, é rompendo essa inércia, buscando trazer esses parceiros que têm preocupações semelhantes e que podem ser bons parceiros para trabalhar junto. Eu queria comentar, Paulinho, tem algumas perguntas, né? Uma, como é que os municípios participam? Né? Então, então, comenta aí como é que nós estamos construindo essa participação dos municípios, né? Ou seja, como é que a gente está montando esse quebra-cabeça operacional. A gente não tem, claro, todas as peças ainda encaixadas, mas comenta um pouco para nós, tem mais de uma pergunta nesse sentido. Ótimo. Vamos tentar esclarecer também os colegas e os nossos ouvintes aí. Então, o projeto ele foi elaborado com esse tripé, né? Então são os arquitetos, a sociedade civil, os usuários e os municípios. Os municípios eles poderão participar, principalmente a gente está imaginando que com oferta de, às vezes, horas máquinas, né? É uma forma do município participar, oferecendo máquinas, operários, tem muitos municípios que têm operários que já executam obras. Aquelas, né, licitações de hora, né? Exato. Então, assim, tem municípios que podem colocar operários para poder ajudar na construção, as horas máquinas, materiais, tem muitos municípios que têm a sua estrutura, ou às vezes na Secretaria de Habitação, na Secretaria de Assistência Social, tem lá a possibilidade de auxiliar com materiais de construção. Então, assim, já existe, né, vários municípios com essa estrutura, e os municípios eles podem aderir ao projeto na medida em que nós vamos, né, fazer
credenciamento dos arquitetos. Tu já te referiste às nossas entidades, né, que participam do fórum de entidades, são em torno de 40, né? Essas entidades nós também estamos agora vendo quais vão aderir ao projeto. Então, cada município, nós vamos ter lá uma entidade que seja ou de associação de arquitetos e engenheiros, ou só de arquitetos, ou tanto o IAB como o SAER, que são as nossas entidades que vão, junto com os municípios, organizar essas obras e essas benfeitorias. Então, os municípios podem, a princípio, a outra informação que acho que é importante, né, Thiago, a gente mencionar, é para todos os né? E eles vão também identificar quais são as famílias, a princípio, que devem ser atendidas. A nossa ideia é atender populações que estejam em áreas irregulares ou clandestinos, ou em loteamentos clandestinos. A única vedação que se tem é que não sejam em áreas de proteção ambiental, né? E áreas de risco. A nossa intenção não é fazer obras nessas áreas, porque são áreas que vão ser recursos desperdiçados, não sei como é que mas em outras áreas está disponível. Então, os municípios podem aderir, nós estamos fazendo essa construção, mas logo em seguida, agora, quando a gente tiver as entidades, a gente mapear, nós vamos estar dividindo em cada município, poderão aderir. Já tenho contato, por exemplo, de alguns municípios já fizeram contato conosco, já estão nos procurando, já tem alguns que já têm até fila, já tinham algumas iniciativas da sociedade levando, já tentando minimizar os efeitos da pandemia. E uma das questões que já constataram lá na ponta, poxa, precisaria banheiros, melhorias sanitárias. Então, assim, já tem municípios que já têm até essas demandas já encaminhadas, já querendo já saber como fazer. E esse é o momento que nós vamos começar a construir. Estava tomando nota aqui, né? Primeiro fazer uma referência importante. Uma colega que está assistindo destacou as iniciativas em São Paulo e no Rio. Né? O Rio tem o Favela Bairro, depois o comércio mais recente, o Morar Carioca, que são programas de larga escala, com resultados importantes e com críticas também, que todos nós temos, mas são iniciativas importantes, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro tem, né, historicamente, recursos internacionais, eu acho que era até no caso do Favela Bairro, né, e foi depois expandido. São Paulo também, né, várias iniciativas. Eu me lembro das iniciativas lá dos mutirões, do tempo da Erundina, nos anos 80 ainda. Né, e, isso gerou... Né, muitas cooperativas de habitação, mutirões e outras formas de organizar. Mais recentemente também em São Paulo, outras iniciativas importantes. Mas vejam que são episódios, né, elas começam e terminam, elas têm uma data, elas têm um prazo. Né, e o que a gente quer é que isso não tenha um prazo de validade, que seja uma política que seja construída e ela vá se expandindo até que a gente solucione o problema. Né, claro que essa solução do problema está distante, né, mas a gente tem que comentar. Depois queria, né, Livramento, Erechim, Rio Grande, Canela, Lajeado, vários colegas aí do estado inteiro, né, participando aqui com a gente. Fazer uma referência também, Paulinho, tu me ajuda, né, nós temos a Comissão de Artes, né, a Comissão de Assistência Técnica, que tem funcionado, né, nesses últimos 2 anos, ela agora foi extinta no comecinho do ano, né, mas aí a participação do Burmeister, do Pitzer, da Roberta, né, da Patrícia, no ano anterior de representantes lá do sindicato, do IAB também, ou seja, é um conjunto enorme de colegas que tem nos ajudado, né, a construir essa política durante, né, esse período agora dessa gestão e que tem, obviamente, uma bagagem aí de muitos anos. Queria também destacar, né, tu falou do tema da pandemia, ou seja, muitos coletivos de arquitetos que se organizaram de maneira autônoma nesse período agora para enfrentar... Impressionante o número de colegas, né, que criaram... Então, assim, incorporar essas iniciativas ela é importante, ou seja, esse diálogo do CAU, das entidades com esses coletivos é algo que nós estamos também aprofundando. O CAU apoia várias dessas iniciativas, tem buscado divulgar, tem buscado reforçar a iniciativa dos colegas arquitetos. Tem uma pergunta do conselheiro Oritz, uma pergunta difícil de responder,
que é o primeiro banheiro, né? Ou seja, quando estará inaugurado o primeiro banheiro? Não sabemos, né? Então, esse é... Ainda não sabemos. Ele parece sabemos. prefeito, quem faz essa pergunta é o prefeito, né? Como é que eu inauguro? Então, não sabemos. Mas a ideia, viu? Mas a ideia para o conselheiro Orito é dizer o seguinte: dentro do nosso cronograma de planejamento que nós estamos fazendo do projeto, nós gostaríamos de iniciar as obras no início de outubro, né? Então, assim, vai ter esse período de credenciamento dos arquitetos, a adesão das prefeituras ao projeto. Então, assim, é um momento que a gente imagina, né, que vamos estar aí com julho, agosto, setembro, a área de fazer projetos, mas lá para outubro a gente quer começar a botar essas obras, iniciar as obras, né? Esse é o nosso planejamento, né, digamos assim, né? Que a gente quer, a partir de outubro, eu acho que dá para inaugurar o primeiro banheiro, viu, Orito? Até, por sinal, eu me lembrei do Dia Mundial do Banheiro, né? Te lembra que a nossa colega Paula Zacarias, né, da ONU Habitat, né, nos fez uma provocação, né, também, né, que tem o Dia Mundial do Banheiro, né, que é o dia 19 de novembro. Né, então, até lá a gente quer ter vários banheiros também, né, Thiago, para poder comemorar o Dia Mundial do Banheiro, que a ONU nos instiga aí para, vamos ver se a gente tenha muitos banheiros executados. Eu queria também fazer uma menção, se tu me permite, Thiago, assim, que eu acho que é importante, a gente está com os colegas e a gente estava falando da década de 90. Eu, na década de 90, fui conselheiro do CREA, né? Na época, pelo IAB, né? Eu fui ser conselheiro do CREA, e eu acho que é importante, né, para o pessoal novo, que já, digamos, é arquiteto, já com o CAL, né, não viveu o CREA. Eu acho que projetos como esse, né, que tu falaste ainda, que está sendo desenvolvido não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, isso, na realidade, quando nós éramos uma categoria dentro do CREA, era impossível de ser realizado. Então, essa nossa autonomia de ter um conselho próprio, de ter essas iniciativas, como esse projeto e como tantos outros, né, que o conselho vem desenvolvendo, são iniciativas que só se tornaram viáveis porque a gente tem um conselho próprio, né? Eu que participei lá na década de 90 do CREA, isso era inimaginável, né? Assim, você ter um recurso, ter essas iniciativas dentro de um conselho multiprofissional, né? É praticamente impossível, né? Então, acho que isso é um ganho que a gente teve. Eu gostaria de destacar isso, assim, pela minha vivência, pela minha experiência que eu tive, né, de ser conselheiro do CREA. É isso, né, assim, essa possibilidade, essa autonomia que hoje nós temos, né, de propor para a sociedade possibilitar, né, o nosso trabalho como arquiteto, né, para segmentos que talvez não tivessem essa responsabilidade, né? Eu me lembro, ou seja, quando nós estávamos no CREA, era fácil também botar a culpa. Mas, isso aí os engenheiros não nos deixaram fazer. Agora é nossa responsabilidade. Se a gente não fizer nada, é a culpa dos arquitetos. Não tem para quem a gente apontar o dedo. Então a gente tem buscado trabalhar. É o que eu digo, são os nossos acertos, os nossos erros. Mas são nossos, né? Exatamente. Mas, Paulinho, a gente está encerrando já. Faltam poucos minutos. Tá, tem vários comentários, eu vou pedir desculpa, a gente não consegue no fim responder ou fazer referência a todos. Tem um do banco de materiais, que eu acho que é muito interessante, é um projeto que o CAL também está incorporando e está buscando multiplicar. Alguns municípios têm bancos de materiais, ou seja, doação de sobras de obras e outros, né, que vão para um galpão, ou seja, para um espaço, e esse material pode ser usado depois em obras exatamente de habitação social. Então a gente está também desenhando. O conselheiro Carlos Pitzer é o responsável, né, dentro do CAL, né, por desenhar esse trabalho. Isso é uma ferramenta muito interessante da gente usar, e a gente quer usar, que é o banco de materiais, com certeza. Né? Eu acho que a gente tem que oportunizar que vários municípios se organizem, e é uma ação que a prefeitura pode fazer localmente, ela pode disponibilizar um local, pode fazer a busca e leva desses materiais. É um instrumento fantástico que a gente pode usar e que pode otimizar, digamos assim, o projeto. Para encerrar, então, acho que tem o tema, alguns colegas perguntaram como que os arquitetos participam. Né? O CAL vai fazer, junto com as entidades, um edital de seleção, né, para essa primeira etapa. Obviamente, a demanda ela é muito superior à nossa capacidade de fazer esse trabalho inicialmente. Então, no primeiro momento,
né, nós vamos fazer as parcerias com as entidades e com os municípios para poder oferecer esse trabalho. No que os arquitetos podem ajudar é multiplicar essa iniciativa nos municípios, é conversar com o prefeito, com o secretário, com as entidades da região, com as empresas da região, para que elas se incorporem também nesse projeto. E isso tudo está em construção, ou seja, nós não temos ainda as respostas para todas as perguntas, a gente está construindo e cada passo que a gente tem dado, a gente tem conseguido incorporar também novos parceiros. Né, agradecer, Paulinho, a tua participação, agradecer a todo o pessoal, né, que está nos assistindo. A oportunidade. Esse vídeo ele fica, né, fica o vídeo disponível depois aí nas mídias do CAL, para que a gente possa distribuir. Né, eu agradeço, né, mais uma vez, né, a participação de todos, a toda a nossa equipe da comunicação também, que torna viável, né, com qualidade, esse trabalho que a gente vem fazendo, de divulgação aí das iniciativas do Conselho, né, em benefício aí da profissão e da arquitetura do Rio Grande do Sul. Tá bom? Obrigado, Paulinho. Boa tarde. Uma boa tarde a todos também. Até o próximo CAL Vivo. Agradeço também. Obrigado. Até mais. Falou, valeu.